Olá, sejam muito bem-vindos a esta aula. Eu sou Carlos Alberto, sou professor do VET Concursos do VET Profissional e esta é uma aula que pode e vai mudar a sua vida na medicina veterinária. Você que está estudante ou já é formado, recém-formado, ou já tem até uma certa experiência e já está exercendo a medicina veterinária, de qualquer forma, em qualquer um desses cenários, esta aula será muito importante para você, mas principalmente essa para você que ainda não conhece o mundo dos concursos, então você está na aula certa. Hoje nós vamos falar de medicina veterinária, mas nós vamos falar também do serviço público, que é o nosso principal assunto aqui no VET Concurso. Certo? Então, vamos lá. Eu sou o Carlos Alberto, como eu falei para vocês, e esse é o VET Concursos, uma plataforma do VET Profissional. E a gente vai falar então hoje de medicina veterinária, mas também principalmente do serviço público, da medicina veterinária aplicada ao serviço público. Como é que a medicina veterinária entra dentro do serviço público, quais são as atribuições de um médico veterinário no serviço público, certo? E, para iniciar, eu coloquei essa porta aí gigantesca com uma luz, né, que traz a informação para você, a seguinte informação. A medicina veterinária, quando a gente se forma, a gente se forma lá médico veterinário, médica veterinária, e a gente acha assim que a gente vai sair da faculdade exercendo o que a gente quiser, o que a gente gosta, ganhar um monte de dinheiro, mas será que a medicina veterinária hoje ela se comporta dessa forma? O mercado de trabalho, se comporta dessa forma? As oportunidades funcionam assim? Eu acredito que todo mundo que é realista sabe que as coisas não funcionam muito assim. Não é só na medicina veterinária, não. Isso aí pode ser para diversas profissões. Hoje em dia, nem medicina, né? Que antigamente era uma garantia de trabalho quando você se formava, já não está sendo muito assim. E a medicina veterinária é, como outras profissões, algo que também vai fazer com que o médico veterinário, a médica veterinária, se curve a algumas peculiaridades, algumas forças do mercado que são alheias àquilo que a gente realmente quer, aquilo que a gente quer realmente exercer, certo? Então, vamos começar então falando do start, da partida. A medicina veterinária, como eu falei para vocês, ela oferece diversas possibilidades para quem se forma nessa profissão. E entre essas oportunidades está o que eu venho falar aqui para vocês, que é o serviço público. E o serviço público, muitas pessoas às vezes acham que é só mexer com cachorro, é só zoonoses, é só centro de controle de zoonoses, e não é bem assim. A medicina veterinária hoje, ela está incluída dentro do conceito de saúde única, então ela é, junto com outras profissões, englobada aí em várias atribuições dentro do serviço público. E uma dessas atribuições é também a de garantir saúde para a população humana também. Então, o médico veterinário, tendo várias prerrogativas, né, que a nossa profissão nos atribui, nós podemos atuar em diversos pontos estratégicos do serviço público que garantem saúde, tanto para os animais quanto para a saúde pública, a saúde humana. Dentre elas está inspeção de produtos de origem animal, defesa agropecuária, vigilância sanitária, as zoonoses também, que são doenças que podem ser compartilhadas com os seres humanos, né? E até docência. Por exemplo, nas faculdades públicas, você também, como médico veterinário, vai poder ir prestar um concurso para ser professor dentro de uma faculdade pública, trabalhando aí também no serviço público, não deixa de ser serviço público. E isso, pessoal, nas diversas esferas, nas três esferas, na verdade, né, do serviço público, que são esfera federal, esfera estadual e a esfera municipal aí, com concursos em prefeituras do Brasil inteiro. Então, nós temos aí 5.583 municípios no Brasil e todo santo dia sai um concurso novo. Você que acompanha aí os noticiários, você que acompanha as redes sociais, principalmente as redes sociais do VET Profissional e do VET Concursos, você vê que todo santo dia sai um concurso novo. Então, todas essas esferas traz oportunidades dentro do serviço público e para diferentes atribuições, como eu disse para vocês, desde o conceito de saúde única até realmente o controle de zoonoses ou contato direto ali com animais. Certo? E essa é uma oportunidade real e concreta que já está acontecendo. Isso não é novidade, mas tem se potencializado muito, principalmente depois que o médico veterinário
foi inserido nesse conceito de saúde única, de trazer para a saúde da família também um profissional que é muito importante e muito estratégico na saúde pública. E é uma oportunidade que você pode já aproveitar aí desde o início de carreira, né? Que você se formando já pode prestar um concurso para medicina veterinária em qualquer uma dessas esferas, desde que não exerça, não seja necessário, não seja uma obrigatoriedade que tenha uma especialização. Os concursos, geralmente, quando são concursos para docência, como eu disse para vocês, que pode ser uma oportunidade para você entrar ali numa faculdade para dar aulas, geralmente esse tipo de concurso, sim, precisa de uma especialização. Aí você vai precisar, às vezes, de um mestrado, de um doutorado, e isso vem explicitado em edital. Então, é claro que vai precisar para você ser professor. Mas as outras esferas, as outras áreas para o serviço público, dentro do serviço público, você não vai necessariamente precisar de nem pós-graduação, nem mestrado, nem doutorado. Por quê? Mesmo sem experiência, você prestando um concurso, você vai tomar posse no seu cargo. Se for alguma coisa que é mais específica, que não são coisas assim que geralmente a gente tem aquilo dentro da grade curricular na graduação, a gente vai fazer um curso, vai fazer um treinamento para poder exercer aquela atribuição que o serviço público vai nos exigir. Mas você já pode sair da faculdade, inclusive pode até prestar um concurso estando fazendo uma graduação. Eu inclusive, dou mentoria aqui nos nossos cursos para graduandos que já estão se preparando aí desde o segundo, terceiro ano para concursos. Por quê? Você pode, inclusive, ser aprovado em um concurso e, tendo o seu diploma antes da posse, você pode tomar posse depois de formado e ter sido aprovado antes de formado. É claro que você tem que dar sorte aí do concurso não te chamar antes mesmo de você pegar o seu diploma. Mas durante a graduação, você pode ser aprovado em um concurso público e, pegando o seu diploma, o seu CRMV, você sendo chamado, não interessa se você, na época do concurso, não tinha nem a graduação concluída. Então, isso não é um impedimento. Você que está se graduando, com certeza já pode se preparar e, além disso, ser aprovado em um concurso mesmo antes de se tornar aí médico veterinário no papel mesmo, lá no diploma. Então, vamos lá! Para começar, pessoal, eu vou falar para vocês que você vai precisar, primeiro, tomar uma decisão. Mas, professor, que decisão? Como é, que é essa decisão que eu vou ter que tomar para ser um servidor público ou para começar a estudar para um concurso público? Pessoal, seguinte, como eu disse, hoje eu sou servidor público, eu sou médico veterinário e hoje eu atuo no município de Olímpia, no estado de São Paulo. E eu já fui aprovado em 13 concursos, 10 deles da medicina veterinária e, inclusive, estudando pela plataforma do VET Profissional. Foi na plataforma do VET Profissional que eu consegui aquela segurança que eu precisava quando eu estava estudando para os concursos. Por quê? Na medicina veterinária, os conteúdos que a gente encontra por aí são diversos. E nesses 13 concursos que eu fui aprovado, 10 deles da medicina veterinária, estudando pelo VET profissional, mas eu já fui escrivão de polícia civil, ad hoc, eu já exerci diversos cargos da medicina veterinária no serviço público, já fiz inspeção, já trabalhei em vigilância sanitária. Então, tudo que eu trago aqui para vocês são coisas que realmente eu vivi e são experiências próprias que eu trago para compartilhar com vocês, para que vocês tenham aí segurança naquilo que eu estou dizendo, porque aquilo é aplicável, porque isso que eu estou dizendo para vocês é algo que realmente é passível de alcance, porque eu consegui ir com situações, com um contexto muito inóspito, com um contexto assim muito difícil de vida, para quem já conhece aí, para quem já acompanha nas redes sociais, sabe o quanto foi difícil a minha trajetória na graduação e para chegar até aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês. Então, se foi possível para mim, com certeza, trazendo isso para você vai facilitar o seu caminho e é esse o meu objetivo aqui com você, certo? E o serviço público, pessoal, essa foto aí que eu tô trazendo no slide para vocês é uma foto da minha última posse. O concurso, o cargo que eu ocupo hoje, essa foto aí é o dia que eu estava lá assinando a minha posse, o dia que eu realmente
tomei posse e comecei a trabalhar efetivo exercício da profissão aqui no município de Olímpia. Já tinha sido concursado em outros cargos antes, já tinha tomado outras posses, mas essa aí é a última que eu trouxe para vocês. E é algo que você daqui a um dia vai estar fazendo também. E eu espero que uma foto dessa aí vá chegar aqui pra gente poder compartilhar também com outras pessoas e incentivar outras pessoas a tomarem esse caminho aí também e ter esse objetivo alcançado. Certo? Então, como eu disse para vocês, até chegar nesse ponto aí, foi um caminho dificílimo. Foi contexto de graduação, o contexto do estudo para o concurso, porque estudar para um concurso não é algo simples, é algo que pode trazer uma certa ansiedade, é algo que pode trazer um certo grau de, às vezes, nervosismo, a insegurança, porque a gente precisa, a gente vai ser provado. E quando a gente está diante de uma prova ali, é eu e a prova, né? Sou eu e a prova. Então, é natural que a gente tenha ali uma certa insegurança, isso traga uma certa ansiedade, e a gente, quando sai da faculdade, está louco para exercer a nossa profissão. E a gente quer e a gente precisa passar por aquele obstáculo ali, que é a prova, para poder ter tudo aquilo que a gente quer, que é a estabilidade, que é ter ali um dinheiro todo mês ali na sua conta para você poder comprar aquele carro legal que você quer, comprar aquela casa legal que você sonha. E a prova está nesse caminho aí e a gente precisa passar por ela. E é um movimento um pouquinho solitário, mas a gente traz esse conteúdo aqui para você e dentro da plataforma a gente tenta fazer o máximo possível para estar junto ao aluno, para que ele possa se sentir mais amparado, né? Se sentir amparado ali para poder fazer a melhor trajetória para chegar nesse objetivo aí o mais rápido possível e tirar essa angústia aí. Por quê? Eu sempre falo, depois que vem a primeira aprovação, as outras ficam muito mais fáceis. Por quê? Porque aí você tira aquele peso das costas da primeira aprovação. Mas até passar na primeira vez, até a primeira vez que seu nome sai lá na classificação, lá no resultado da prova, é um pouquinho mais complicado, mas depois da primeira, aí tudo vai ficando muito mais fácil. Certo, pessoal? Então, como eu falei para vocês, o meu contexto de vida foi muito difícil até chegar aqui. E depois de formado, eu comecei a prestar concurso, né? E aí essa insegurança, eu não queria passar, eu queria passar naquele concurso, eu não queria, eu tinha que passar naqueles concursos. E aí, lá no início, eu ficava procurando coisas dentro da internet. E eu achava, realmente a gente acha muita coisa da veterinária na internet, nos YouTube da vida, mas é muito difícil você poder confiar naquilo, porque muitas vezes, não foi uma nem duas, não, eu procurava lá materiais, resumia leis, e aí quando eu vi aquela lei já tinha sido revogada, ou já tinha saído um guideline, um estudo diferente daquela doença que o edital estava pedindo. E aí, eu sempre tinha que ficar procurando, por exemplo, defesa agropecuária, eu ia lá e baixava uma portaria, baixava uma lei do ministério, e aí quando eu ia ver, tinha uma outra que era posterior àquela, e aquela já não era mais toda a verdade 100%, aí eu já tinha que estudar tudo aquilo de novo, e já vendo o que era que estava errado na outra, e o que agora é, o que era antes, o que é agora, e isso me trazia muito mais preocupação e gastava muito mais tempo. Eu gastava muito mais tempo procurando material e vendo se aquele material estava realmente atualizado para eu poder estudar do que efetivamente estudando. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar diferente. Falei, não, eu tenho que dar um jeito de melhorar o jeito que eu estou estudando e não estudar mais. E aí eu comecei a pesquisar se havia alguma plataforma que pudesse me auxiliar nesse sentido. Foi quando eu conheci o VET Profissional. E o VET Profissional, eu fiz uma assinatura lá de 7 dias na época, e você, depois de 7 dias, decidia se você queria ficar ou não queria ficar na plataforma. E, e foi bem lá no comecinho mesmo, assim, eu sou um dos bem primeiros alunos, porque foi bem lá no comecinho. E aí, eu testei os 7 dias e falei, cara, é isso que eu precisava. Agora eu vou me tornar o cara. Eu falei isso pra mim mesmo, não tenho vergonha de falar isso pra vocês, não. Eu falei, não, agora eu vou me tornar o cara nesses estudos de concurso. Por quê? Porque eu estava focado em estudar. E eu tinha muita dificuldade com o conteúdo. Por quê? Porque eu não conseguia achar um conteúdo confiável que estivesse tudo no mesmo lugar. E agora, com a plataforma, eu confiava no material. Era aquele material que estava ali. Eu não precisava ficar procurando nada. Eu tinha muito mais tempo para estudar do que eu ficar procurando material. E foi aí que eu pensei, agora eu vou estudar e vou desenvolver um método para que eu possa ficar expert em concurso. E, principalmente, eu comecei a seguir uma banca, porque na época eu seguia a banca VUNESP, para eu ficar muito alinhado com o perfil que a banca pedia os materiais.
E por quê? Quando eu ia para a plataforma, eu já tinha um direcionamento do que poderia me ser cobrado, do que poderia ser pedido. E aí, com certeza, ficava muito mais fácil. Por quê? Porque o material estava tudo ali. E se tivesse ali, é porque é confiável, é porque era confiável. E eu podia confiar e não ficar naquele nível de estresse e ansiedade que eu ficava antes procurando material na internet. E aí, o VET, então, mudou a minha vida. Por quê? Porque isso aí começou a me trazer várias aprovações. E mesmo quando eu comecei a prestar concurso, foi muito antes ali da pandemia. E quando chegou a pandemia, então, que parou um pouco ali o tempo em relação a chamar os aprovados em concursos, e aí foi que eu continuei estudando ainda e sendo aprovado em outros concursos ainda. Por quê? Porque como eu ainda estava sendo chamado naqueles primeiros concursos que eu estava passando, eu sempre quis mais, né? Por quê? Porque concurso é uma escadinha. A gente sobe no primeiro degrau, e aí depois sobe no segundo degrau, e aí, consequentemente, a gente vai querendo ganhar um pouco mais, querendo exercer outros tipos de cargos. E aí, então, foi que, em 2023, as minhas aprovações ali em concursos, né? Que vendo as minhas aprovações em concurso, o VET concurso, o VET profissional, trouxe essa veia de concursos aí para a plataforma, e aí foi que trouxe junto o Carlos, né, o Carlos aluno, para ser agora o professor Carlos, vendo aí todas essas aprovações. Hoje, nós estamos vivendo um período sem precedentes na medicina veterinária, para médicos veterinários no serviço público. Então, nós temos hoje muito mais concurso do que era antes. E o VET profissional, o VET concurso, trouxe essa veia aí para foco nos concursos de prefeituras, porque são oportunidades aí no Brasil inteiro que podem abranger aí toda a nossa classe, porque em qualquer lugar do Brasil que você esteja, você com certeza vai ter uma oportunidade para prestar um concurso e entrar para o serviço público, mesmo sem experiência ou tendo muita experiência já e querendo ali fazer uma diferenciação, uma mudança aí de carreira, uma mudança de estilo de vida. Então, é assim que o VET Concurso trouxe para vocês essa oportunidade, trouxe essa videoaula para você identificar qual é aí o caminho que você vai percorrer para a entrada no seu serviço público, no seu cargo público, tendo aí como início agora a sua preparação.